Vamos conversar agora, entender melhor como é que está o ambiente no hospital. Certamente muita gente cansada, um desgaste bastante grande diante da alta demanda ali enfrentada pelos médicos, pelos enfermeiros, de modo geral por todos, né? Porque isso movimenta todo um hospital, desde o atendimento até a faxineira e até o médico e, enfim, todos, né? Mas sobretudo aqueles que atendem naquela linha, chamada linha de frente, né? Que é onde requer mais e mais e cada vez mais até a exaustão. Isso é o que temos visto nos hospitais. Dr. César, ontem entrevistei o Dr. Durante, diretor do hospital da Unimed em Araraquara, para saber na rede mais particular, vamos dizer assim, e de convênio médico, e não apenas do SUS, como estava a situação. Ele fez um desabafo impactante ontem aqui no programa, e foi uma coisa triste de ouvir, porque ele relatou assim situações num hospital, vamos chamar de particular. No nosso caso, que atende a todas as demandas de planos, de SUS e tudo mais. Os números nós conhecemos, a população vem acompanhando diariamente. Mas nós não estamos lá dentro, onde vocês estão. E nós queríamos que você relatasse exatamente qual é a situação neste momento, por exemplo, da resiliência dos médicos, da resistência deles diante de tarefas tão duradouras, tão demoradas e tão desgastantes. Bom dia, Daércio, bom dia a todos os ouvintes. Todos estão muito cansados, né? Não só todos os médicos, mas também a equipe de enfermagem, os demais profissionais que estão envolvidos no atendimento desses pacientes. Está muito desgastante para todos. Não é só a questão do volume de trabalho, também uma questão da... emocional. Sem você, não dá para você separar o emocional do racional numa situação dessa, né? Então, além do desgaste físico, né, que os plantões estão extrapolando 12 horas, 13, 14 horas, no outro dia você tem que dar outro plantão, né? Nós estamos solicitando a presença de mais médicos, porque um médico só na nossa UTI Covid, que está trabalhando com 100% de ocupação, não está sendo o suficiente. Está muito desgastante para toda a equipe, tanto de médicos como de enfermeiros, não só na parte física, mas a parte emocional, porque as pessoas elas entram conversando na UTI, né, conscientes, né, com falta de ar, e a gente vê assim situações muito tristes de ver, né, muito angustiantes para nós também. A gente vê situação de paciente pegar, antes de ser entubado, pega rapidinho o celular, liga para a família para avisar que vai ser entubado, né? E muitas vezes esses pacientes não voltam mais, eles ligam praticamente para dar um adeus para a família. Isso a gente vê mais de uma, duas vezes, né? Isso vai desgastando muito a equipe, né? Vai cansando muito todo mundo que tem essa vivência, e com uma preocupação que a gente não vê uma perspectiva de melhora. A gente não está vendo aí uma diminuição nos casos, diante desse carnaval que a gente teve, muitas reuniões familiares, muitos grupos reunidos, e a impressão que a gente tem é que esses números tendem a aumentar nessa situação. Ontem, ouvindo o depoimento do Dr. Flávio, que é o médico intensivista da UTI ao qual o senhor se referia agora, e dentro desse quadro aí de desgaste de ordem emocional que o senhor já relatou, acrescento outro, porque eu percebi nele o quanto foi determinante, o quanto foi sentida a morte do Dr. Torque. Nesse meio aí, dentro desse quadro de desgaste profissional, a morte dele foi algo muito sentido, pelo que eu percebi no depoimento, né? O falecimento do Dr. Torque foi uma coisa sentida por todo o corpo clínico, por todos os colaboradores do hospital também, porque o Dr. Torque era uma pessoa muito presente, né? Não só no hospital,
como um todo, mas também nas cidades. Ele era um médico que atendia a rede há vários anos, acho que quase uns 30 anos que atendia na rede pública, além do consultório. E aqui dentro da UTI, ele era um médico que estava sempre presente, ele sempre tinha pacientes internados, ele sempre comparecia na UTI para discutir os casos. Então, ele era um colega de trabalho muito próximo nosso, assim, né? Uma pessoa, não é uma pessoa que de vez em quando vinha no hospital, ele estava sempre no hospital, ele estava sempre dentro da UTI, discutindo pacientes dele, e inclusive discutindo casos de paciente dele com Covid. Então, o baque que a gente teve foi muito forte, né? De uma maneira geral, foi uma situação muito triste para todos nós, mas dentro dessa tristeza você tinha que continuar tratando do Dr. Torque e tratando das outras pessoas que estavam numa situação semelhante à dele também. E, assim, estamos continuando, mas com um pesar muito grande. Doutor, pela média de período de internação dos pacientes, também levando em conta, e vamos considerar que toda a população agora está temerosa, está assustada e por isso mesmo mais cuidadosa, eu estou imaginando isso. Associa isso, pelo que eu notei, uma fiscalização mais rigorosa. Isso tudo somado pode nos dar uma perspectiva de quanto tempo para que esses números de internações diminuam? É difícil falar, viu? Daércio, porque o tempo de internação de um paciente na UTI, a média, é de 2 a 4 semanas, né? Alguns pacientes conseguem sair antes, mas a média, alguns pacientes ficam mais, mas a média é isso aí. Então, o paciente na UTI, ele fica ocupando um leito por muito tempo, né? Na enfermaria, o tempo é menor, varia em torno aí de 3, 4, até 10 dias no máximo, né? Mas o volume está muito alto disso daí. E eu me questiono também até quanto a população está sensibilizada e precavida com relação às medidas de prevenção. Ontem eu presenciei uma situação que eu acredito que não seja um caso isolado. Acho que muitas pessoas estão pensando igual um senhor que eu encontrei dentro da unidade de diálise. Ele era um paciente que fazia diálise, um paciente obeso, estava numa cadeira de roda, estava conversando no grupo com outras pessoas com a máscara abaixada. E eu solicitei para ele colocar a máscara para cobrir o nariz devido ao risco da Covid, e ele falou assim: não, doutor, daqui não pega, não é assim não, o pessoal está exagerando, né? Então, esse grau de conscientização, eu não acho que é tão... é difícil de estimar, né? O grau de conscientização e de proteção das pessoas. Tem pessoas que continuam negando veementemente, né? Diante também das demonstrações que nós temos do maior mandatário do país, provocando aglomerações no carnaval, né? Sem máscaras e tudo mais. Seus apoiadores, as pessoas que o admiram, vão ter o mesmo comportamento, né? Então, eu não vejo uma perspectiva de melhora no curto prazo. É lamentável. Agora, isso não pode ser, evidentemente, desanimador. Eu acho que nós temos que continuar insistindo. Para cada situação que o senhor viu aí, também é preciso que a gente considere que existe uma outra grande quantidade de pessoas tomando, sim, os cuidados, mas, de fato, é desanimador ver pessoas que não percebem que quando você não respeita as regras, tudo, você não está só prejudicando a si próprio, você está prejudicando a todo mundo que está se cercando de cuidados, que está com restrições, que está sofrendo. Todos estão sofrendo, mais ainda os pacientes lá do hospital e todos que estão privados da liberdade, do abraço, de coisas que são essenciais. Todo mundo que está fazendo certinho está sendo prejudicado por aquele que se comporta assim. Ele existe mesmo, o senhor tem razão, a gente vê flagrantes disso tudo, mas a despeito disso também eu conheço muita gente, o senhor também, né, que está se cuidando. Eu acho que agora é hora de
a gente que faz a nossa parte, também de alguma forma dizer para essas pessoas, o senhor quando faz isso aí, o senhor está prejudicando todo mundo que está sofrendo. O senhor já parou para pensar que a vida não se resume só ao senhor? Então, vamos tentar fazer um convencimento aí, todo mundo ser porta-voz dessa conscientização, porque... Deixa eu só complicar. Eu não acredito que essas pessoas vão mudar do DS. Faz um ano que nós estamos fazendo isso daí, elas vão ficar igual. Eu só queria dar um recado para as pessoas que acreditam que pode se infectar, que estão tomando cuidado. O recado é usar a máscara, tá? Usar a máscara, principalmente em lugar público, isso é fundamental. Existe agora uma recomendação do CDC de você colocar uma máscara cirúrgica, em cima da máscara cirúrgica, uma máscara de pano em lugares públicos, né? E se não for possível, use uma máscara de pano, mas sempre usando a máscara, principalmente quando você for tomar refeições, quando você for conversar com alguém, e nesse local, nessas situações, você precisa se afastar de pessoas, você vai ter que usar máscara para se alimentar, para beber, se afaste de pessoas, não faça esse conjunto, principalmente em casa também. Porque às vezes tem pessoas que estão se cuidando em casa, usando máscara, mas às vezes tem um neto, um filho que trabalha fora, que não está se cuidando e acaba contaminando a pessoa que está fazendo tudo certinho. Então, na dúvida, se você não confia no ambiente que você está, você não confia com a pessoa que você está, use a máscara continuamente, mesmo em casa. Só tire para se alimentar e quando for se alimentar, você fique distante de pessoas suspeitas. Doutor, muito obrigado, bom dia, persistência, bom dia. Resiliência sempre aí e tenham força aí, um grande abraço, viu? Obrigado, um abraço a todos.